francês, me deparo em um sebo que estava sendo alojado seus livros na Amazônia francesa, e à época tinha um casal de amigos lá em Paris e eu pedi para ele trazer para a gente. Chegando aqui, eu vi a importância do diálogo entre o Edgar Morin e Thérèse Sloterdijk. Sugeri para dois outros comparsas amigos, professores, que um deles é o tradutor, que é o Fagner França, e o Lucas Fortunato, e o professor Edgar de Carvalho, que é o segundo tradutor do livro. Nós percebemos, especialmente com esse momento pandêmico, a atualidade de um debate ocorrido em 2011 entre esses dois intelectuais, eu diria intelectuais mundiais, na França. Antecipa uma crise civilizatória do ambiente, uma crise ética, uma crise política, uma crise econômica, uma crise, eu diria também, cultural. Então, esse é o sentido do livro, uma circunstância não prevista para uma ação. Óbvio que em 2011 ninguém previa, e nem nós previmos uma pandemia, e acho que este livro ele ilumina esse debate, dada a crise civilizatória que vivenciamos no presente. Então, recebi do professor Alex uma cópia desse pequeno livro, pequeno grande livro, que na verdade trata-se são extratos de um grande diálogo que foi produzido pelo Colégio Internacional, que tem o Edgar Morin como presidente honorário, e entre os pensadores que fazem parte do colégio estão grandes nomes das ciências humanas, como o próprio Peter Sloterdijk, o Amartya Sen e outras pessoas. Então, na verdade, esse pequeno livro é um extrato desse diálogo que aconteceu em 2011, na época da chamada Primavera Árabe. Mas é um livro extremamente atual, porque trata-se de dois pensadores enciclopédicos e planetários e que de alguma forma conseguem dar contornos ao espírito do tempo, né? Independente se seja hoje ou há 10 anos passados atrás. Então, recebi do professor Alex esse texto, combinei de fazer a tradução com o professor Edgar de Carvalho, da PUC de São Paulo. Mas antes a gente se reuniu, eu, o Alex, o professor Lucas, para decidir como a gente faria essa tradução. Então, foi uma tradução boa de fazer. Eu entrei em contato com a pessoa que imaginou, que elaborou a ideia do Colégio Internacional de Pesquisa em Ciências Humanas, que chama Sacha Goldman, que é um francês amigo dos grandes pensadores do mundo. Entrei em contato com o Sacha Goldman, a quem agradecemos aqui na introdução, e ele autorizou automaticamente a tradução do livro, cedeu os direitos autorais para que a gente publicasse o livro. Ele só pediu uma condição, né? Na verdade, duas condições. Primeiro, que fosse gratuito. Em segundo lugar, que fosse feito e distribuído por uma editora universitária. Então, entramos num processo de concorrência no edital, de concorrência de publicação de livros, e a partir daí conseguimos levar o projeto à frente. E eu acho que é um ganho para a nossa universidade e para a nossa editora ter dois nomes desse quilate nos seus quadros. Tornar a Terra Habitável é o segundo projeto editorial do Selo Marginalia. O Selo Marginalia foi formado a partir do grupo de pesquisas interdisciplinares em Comunicação e Cultura, que é um grupo de pesquisa aqui da UFRN, composto por professores e professoras das Ciências Sociais, da Comunicação
que já vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa há vários anos. Nos anos mais recentes, nós tivemos a ideia de viabilizar algumas publicações que expressassem as pesquisas que nós temos desenvolvido nessas áreas da cultura, da política e das artes. O primeiro projeto editorial do selo Marginalia foi lançado em 2020 e foi composto de uma coleção em torno da temática revolta e cultura. O professor Alex vem estudando a revolta já há bastante tempo, publicou um livro sobre Arthur, que tem como um dos temas a revolta deste anjo terrível. O Fagner França também desenvolveu uma pesquisa com base na obra de Arthur, mais especificamente com relação ao cinema. E posteriormente eu também desenvolvi uma pesquisa sobre arte contemporânea que investiga as expressões artísticas como canalizações da revolta social e micropolítica. Então, com base nessas pesquisas e nessa afinidade temática, nós tivemos a ideia de convidar intelectuais do país e de fora para compor uma obra sobre a revolta e a cultura. Felizmente, os nossos convites foram aceitos e, para nossa surpresa, tivemos dezenas de pessoas interessadas. E aí, ano passado, nós publicamos o volume 1 da coleção, que traz como título Rebelados da Cultura, e conta com a professora Ceissa de Almeida, o professor Edgar de Assis Carvalho, o professor dos Estados Unidos, Gankel, e também alguns intelectuais da França, como Camille Dumolier, entre outros. Do ano passado para cá, surgiu a possibilidade de nós viabilizarmos uma segunda publicação. E, felizmente, pelo esforço do professor Alex e do professor Fagner, nós conseguimos viabilizar a publicação, tornar a Terra habitável, desses grandes autores do nosso tempo, Edgar Morin e Peter Sloterdijk, que são duas grandes referências para nossas pesquisas e também para as pesquisas que são desenvolvidas no grupo Marginalia há bastante tempo. Então, a ideia é que com essas publicações nós possamos viabilizar, distribuir esse conhecimento que é pertinente para a academia, mas que também tem um valor imenso para as discussões que se fazem necessárias no nosso tempo, a fim de que nós consigamos melhor lidar com os problemas e as crises que temos enfrentado nesse momento crítico da história da humanidade. Então, convidamos vocês que se interessam por pensadores do nosso tempo, que querem compreender um pouco mais o que se passa diante dessas dificuldades que estamos enfrentando, a conhecer essa publicação que está disponível tanto na internet quanto na sua forma impressa. Peter Sloterdijk é um filósofo alemão, nascido em Karlsruhe, cidade na qual ele foi reitor, também universidade de professor de filosofia e estética. Se notabilizou no ano de 1983 com a obra paradigmática na filosofia europeia e acho mundial, chama-se Crítica da Razão Cínica. Obra que mereceu à época elogios e comentários de mais nada menos do que Michel Foucault e o próprio Habermas, também alemão. Paradoxalmente, vai se transformar numa polêmica depois de uma conferência nos anos 90 com o próprio Sloterdijk, uma conferência em homenagem a Manuel Levinas, que chamava-se Regras para o Parque Humano, na qual o Sloterdijk trabalhava a ideia, sobretudo de antropotécnica, a ideia do pós-humano. E uma polêmica que acho que colocou o Sloterdijk na cena mundial. Crítica da Razão Cínica, como livro, foi uma mídia que, no campo filosófico reflexivo,
Sloterdijk se notabilizou, para entrar na cena, digamos assim, dos grandes autores. A polêmica midiática também universalizou esse filósofo, tirou de Karl Ruhr, eu acho que para o mundo, dado também a importância com quem estava polemizando. Evidentemente não era uma polêmica só sobre a concepção da conferência, se tratava também de uma concepção filosófica entre o Habermas e o Sloterdijk. Posteriormente, é dito uma obra, eu acho que é a sua obra Magma, né, que são os 3 volumes de Esferas, onde ele sistematiza seu pensamento nos últimos 10 anos. O primeiro volume já está traduzido no Brasil pela Estação Liberdade, chama-se Esferas 1, Bolhas, microesferologia, com a qual o Sloterdijk vai dizer que nós, humanos, não somos mais do que pares de esferas. Portanto, não existe um indivíduo. Né? Nós só existimos em pares de esferas ou em coexistência com o outro. Nós somos, portanto, individualidades. Nós existimos na relação de coexistência. Portanto, não existe a coisa ou o sujeito fora de mim. Né? Nós somos quase como uma expressão, uma inspiração marxiana que existiu na relação. É um engendramento de acontecimentos entre corpo, vida e ação ética. Um segundo volume chama-se Globos, que chama Globos Macroesferologia, que é uma análise, digamos assim, mais sobre o momento do humano na cidade, o surgimento dos impérios e do surgimento de uma esfera mais macro, que é o mundo, portanto, essa dimensão mais ampla do sujeito. Uma terceira, que eu diria que é um debate mais particularmente para a filosofia da comunicação, que chama-se Esferas 3 Espumas, onde o Sloterdijk vai construir a ideia de que a relação que eu estabeleço com o outro e com as coisas é uma relação também não mais de algo fixo. Para quem lê o sociólogo Zygmunt Bauman, é algo parecido com uma dimensão líquida das relações. Ele fala de espumidificação na esfera social. É uma obra polêmica, porque rediscute o paradigma entre sujeito e objeto, né? Portanto, não discutir mais a ideia, né, tradicional de que nós não somos indivíduos, mas somos indivíduos. Isso divide, portanto, paradigmatiza uma outra visão de filosofia. Além disso, eu acho que pela sua filiação, eu diria Nietzscheana e heideggeriana, embora por vezes eu diria que ele é por Nietzsche, por Heidegger e contra os dois, né, eu diria que se trata de um autor de grande reserva histórica, intelectual e filosófica, e um grande também autor sobre o domínio, que eu diria, das artes. Toda a obra de Sloterdijk, na realidade, se você pensar os 3 volumes, né, quem leu os 3 volumes, vai ver que tem todo um diálogo com as artes. A própria apresentação das artes, a forma que ele escreve, eu diria que é muito mais uma literatura filosófica. Portanto, eu diria que é um artista da filosofia, né, e, portanto, um Nietzscheano, onde não consegue pensar a dimensão estética fora do pensamento. O livro foi também pensado como uma homenagem ao Edgar Morin, porque em 8 de julho de 2021 ele completou 100 anos. E o Edgar Morin tem uma relação muito afetiva com o Brasil e, sobretudo, com o Natal. Né? Aqui mesmo na UFRN temos o GRECOM, que é reconhecido o primeiro grupo reconhecido mundialmente pela Unesco como primeira cátedra itinerante de Edgar Morin, né? E o grupo Marginália também, que estuda a complexidade e as obras do Edgar Morin e do Peter Sloterdijk. Mas eu diria que há 3 momentos na obra do Edgar Morin. Ele começa a escrever, ele nasce em 1921, em 46 ele escreve seu primeiro livro sobre a Alemanha Anos Zero, que é uma mistura de sociologia e jornalismo. E nesse primeiro período, que vai até o começo da década de 70, ele faz o que eu chamaria de uma sociologia do presente, quando ele pesquisa mais as questões e os problemas de campo. Quando ele faz pesquisa de campo, é um pesquisador de campo, faz uma etnografia e monta toda uma metodologia de pesquisa de campo, que ele chama de sociologia do presente.
E aí ele estuda questões como comunicação, as mídias de massa, sobre a morte, e outros, sobre o boato, o fenômeno do boato, e outros temas. Num segundo momento, eu diria que era o momento, esse foi o momento inicial de criação de um casulo do que seria mais tarde seu pensamento principal, que é o pensamento complexo. O pensamento complexo, que na verdade compõe toda a sua obra desde o começo, mas que a partir dos anos 70 ele começa a denominar todo o pensamento complexo a partir de um livro chamado Paradigma Perdido. Na década de 70 até a década de 2000 até 2004, 2005, ele publica a sua obra magna, a sua obra máxima, a sua obra mais importante, que é o Método, que são 6 volumes, foram escritos durante quase 30 anos. E ali está o suprassumo do seu pensamento, que é a sua obra mais epistemológica. Então ele sai de uma pesquisa de campo para uma pesquisa mais epistemológica, sobre os fundamentos do conhecimento, os fundamentos da vida, e uma série de outros temas que ele aborda. Eu diria que num terceiro momento, e eles acontecem não simultaneamente, mas são momentos que se dão durante a sua carreira, que eu chamaria de pensamento planetário, quando ele vai pensar as questões que ele chama de terra-pátria, né? ou as vias para o futuro da humanidade. Quando ele começa a pensar de forma mais planetária, eu acho que o seu livro A Via para o Futuro da Humanidade é uma das suas obras mais estratégicas, porque também faz ali uma pesquisa interessante de campo, mostrando empiricamente como seria essa nova via para o futuro da humanidade. E aí, desde então, ele tem sido adotado por pensadores de diversos campos, diversos domínios do conhecimento, desde a filosofia, da comunicação, da sociologia, para pensar, e da educação principalmente, sobretudo, para pensar alternativas planetárias para o futuro da humanidade. Lembremos que em 1962, em uma de suas obras, Cultura de Massa no século XX, Neurose, ele já adiantava uma ideia de cosmopithecus, ou seja, de um homem planetário, de um sujeito planetário. E essas ideias que ele vai formando já ainda na adolescência, entrando na fase da idade adulta, depois seguindo na vida, ele vai desenvolvendo, na verdade é uma obra bastante consistente, mesmo em suas várias manifestações. Edgar Morin e Peter Sloterdijk são 2 gigantes do pensamento contemporâneo. Já cada um deles tem uma trajetória de décadas dedicadas a refletir sobre temáticas contemporâneas, e para o nosso benefício nós temos agora a possibilidade de ler e conhecer as ideias desses autores no diálogo que compõe o livro Tornar a Terra Habitável. A meu ver, esses 2 autores fazem parte de um grupo seleto de intelectuais de várias nacionalidades que estão interessados em pensar e problematizar determinados fatos hoje considerados globais. Não à toa, o próprio Edgar Morin desenvolveu reflexões acerca de uma antropologia da espécie que ele denominou de uma antropolítica, e pensou também
a necessidade de se refletir sobre a construção de um pensamento planetário, que deve se dedicar a refletir exatamente sobre problemas de escala planetária, como problemas ecológicos, mas também problemas políticos que têm a ver com as relações internacionais e mesmo entre várias etnias. Sloterdijk, por sua vez, tem se destacado como um autor que não abre mão de pensar e elaborar grandes narrativas que comportam praticamente toda a história da espécie humana. Na obra Esferas, nós vemos o esforço filosófico de pensar de uma forma renovada o que seria isso que nós conhecemos como Homo sapiens, quais teriam sido os primeiros passos da espécie que hoje, depois de milênios, conseguiu se interconectar de forma concreta a nível planetário. Bem, a ideia de pensar a humanidade de um ponto de vista universal já tem uma trajetória secular bastante conhecida de quem estuda a filosofia ocidental, para deixar de fora os místicos que ao longo do tempo pensaram o absoluto. No entanto, a temática planetária hoje não é apenas uma reflexão metafísica ou especulativa. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vivendo uma época em que os acontecimentos, as comunicações, as relações sociais estão sincronizadas devido às revoluções dos transportes e da comunicação. A pandemia do coronavírus é um dos efeitos dessa interconexão planetária das várias sociedades, desencadeada exatamente nos séculos recentes, principalmente a partir do século XX. Não são, portanto, somente as imagens, os discursos, as informações que circulam a nível planetário, mas também os corpos humanos, as mercadorias, os vírus. E isso requer dessa nova humanidade a elaboração de formas de lidar com a diferença, porque temos várias matrizes culturais, religiosas, que precisam coexistir em um ambiente que foi interconectado por esses fatores já mencionados. Os Sloterdijk e Edgar Morin, cada um à sua maneira, tentam pensar esses desafios da convivialidade com a diferença, com as culturas que resgatam seus arcaísmos em uma sociedade planetária que está submetida a um desenvolvimento tecnológico da mais alta velocidade. Portanto, Edgar Morin e Peter Sloterdijk compõem esse rol dos intelectuais planetários que podem ser interpretados à luz de alguns conceitos nietzschianos, como, por exemplo, a ideia elaborada por Nietzsche no final do século XIX de que os filósofos podem ser considerados os médicos da cultura ou da civilização. Morin e Sloterdijk seriam esses intelectuais que estão interessados em diagnosticar os males do nosso tempo, mas que vão além disso, porque estão querendo pensar formas de lidar com esses males, que, por mais complexos e difíceis de serem superados que sejam, há ainda a possibilidade da humanidade de lidar com eles de uma maneira inteligente, de uma maneira sensível, o que requer uma mudança de consciência, aquilo que Morin denomina de uma consciência planetária, e também o que requer uma reavaliação dos valores que até então nortearam e orientaram as ações dos seres humanos na Terra. Peter Sloterdijk, no livro Tornar a Terra Habitável, desenvolve o conceito de co-imunismo, que é um conceito que quer pensar os sistemas imunitários, que nada mais são do que esses sistemas sociais que são organizados para
para lidar com os fatores estressores externos a uma dada sociedade, a fim de melhor orientar o destino coletivo. Então temos aí dois autores que estão chamando a atenção para a necessidade de reavaliar os nossos valores e também as nossas práticas, porque disso dependerá a viabilidade da humanidade, dadas as crises variadas que temos enfrentado atualmente, como a crise energética, a crise ecológica, a crise dos refugiados e até mesmo as crises dos fundamentalismos, sem esquecer da ascensão ou da pretensa ascensão dos fascismos contemporâneos. Então, Alex, qual seria uma forma de entrar nesse livro aí, para quem vai se aventurar nas ideias desses autores? Eu acho que uma delas, como se trata de dois autores planetários, ou como diz o colega Lucas, médicos da cultura nietzschiana, para pensar as crises do presente, resgata a ideia aristotélica de um sujeito megalopsíquico, que é um sujeito que pensa a ideia do comum ou da coimunidade, né? Que é a ideia de você pensa uma família, mas como sempre algo para o comum e, portanto, com a extensão mundial. Essa ideia está lá no Aristóteles, na Ética Nicômaco do Aristóteles. Então, são ideias fundamentais, contemporâneas, para a gente pensar uma política de civilização, na acepção borraniana. Acho que é uma ideia fundamental, porque acho que complementa a concepção de interdependência e a ideia dos três sistemas que compõem a imunidade. Que é a ideia de, que é isso que os Rotherheimer diz, né? Todo ser humano é composto por três sistemas imunitários característicos. Um, que é a dimensão do corpo, portanto a dimensão biológica, quer dizer, essa dimensão que eu tenho que negociar enquanto espécie, né? Eu tenho esse corpo. Uma dimensão que é mais da ordem, eu diria, jurídica e da solidariedade, não existe fora da relação da sociedade, portanto das normas e do direito. E terceiro, que é o sistema imaginário e simbólico, quer dizer, que se constitui aí os valores, digamos, psíquicos e simbólicos do humano. E nesses três sistemas você tem essa grande contradição, que é pensar para si, pensar para o outro e construir o mundo. Então acho que a ideia do Aristóteles complementa essa visão do Sloterdijk da coimunidade, né? Porque resgata a ideia de um sujeito mais planetário, como vocês dois destacaram. E uma ideia política de solidariedade, que é outra, quer dizer, como é que eu incluo o estrangeiro, como é que eu incluo o imigrante africano, como é que eu incluo o imigrante pobre, e como é que eu distribuo o habitar no mundo contemporâneo. Eu acho que essa ideia é fundamental, forte no livro. Eu acho que tem duas, desculpe Lucas, tem duas questões. Tem uma questão importante, assim, que os dois autores têm tem os seus pontos comuns, que realmente são dois pensadores transdisciplinares, como o Lucas já colocou, que vão da arte à filosofia, à educação, mas são dois autores que conseguiram construir, como todo grande autor, constrói seu próprio campo semântico. Então, o que o Alex fala dos campos, dos três campos imunitários, eu acho que o Bourrin, na sua linguagem, falaria de outra forma. Falaria, por exemplo, no sujeito trinitário, né? Na condição humana trinitária, ou seja, para pensar, o sujeito tem que pensar, para pensar uma ética, uma política de civilização, como você coloca, temos que pensar a partir de três eixos: a partir do indivíduo, da sociedade e da espécie. Eu acho que nesse sentido as ideias do Edgar Morin e do Peter Sloterdijk conversam bastante durante o livro. Eu acho que é um diálogo onde as ideias convergem, mesmo cada um no seu próprio campo semântico. Não sei o que você acha, Lucas. Essa ideia da megalopsiquia é resgatada de Aristóteles como aquela ideia de um valor que os gregos antigos tinham de considerar a si próprios homens honrados,
com inclinações nobres, que consequentemente tratam os outros sujeitos, né, os seus interlocutores, com respeito, com dignidade. Transposto para o tempo contemporâneo, me parece que essa ideia da megalopsiquia se aproximaria do que o movimento ecológico denominou outrora de consciência planetária, né? Ou consciência ecológica, consciência que abarca, claro, os seres humanos, as sociedades, mas também que leva em conta, né, a natureza na sua totalidade. E aí, no caso, em última instância, o próprio planeta. A megalopsiquia seria, então, essa consciência cósmica, né, que abrange os indivíduos, as sociedades, os animais, a natureza como um todo. Porque tanto Morin como Sloterdijk, entre outros autores, como Fritjof Capra, Erwin Laszlo, entre esses intelectuais que estão pensando como tornar a vida da humanidade viável, dadas as crises que enfrentamos, é considerar essas multiplicidades de elementos que constituem a vida humana e das quais muitos nós, como seres humanos, dependemos. Por isso que, na leitura que nós fazemos do livro, Tornar a Terra Habitável, nós encontramos aí a ideia da coimunidade, que é preciso construir, né? É preciso um investimento dos indivíduos e das sociedades para construir esse sistema imunitário, para proteger a vida humana da crise civilizatória ou da sua desintegração. Mas também em Morin aparece a ideia do pensamento planetário, da antropolítica, que requer também uma reforma do pensamento, que considere, claro, o pensamento racional, científico e técnico, porque em muito nós dependemos dele hoje em dia para operar a nível planetário, mas, por outro lado, é necessário também considerar os elementos poéticos, sensíveis, emocionais dos seres humanos. Afinal de contas, foi em parte por privilegiar a razão a despeito desses outros aspectos humanos que diversos problemas, né, têm impactado a vida na civilização. Então a megalopsiquia parece que engloba todas essas dimensões e encaixa bem com o próprio pensamento complexo, né, que considera todas essas realidades. E acho que também, assim, eles não falam no Marx, mas se você pensar a ideia de antropologia geral no Marx, a partir da ideia do homem genérico, é esse sujeito também megalopsíquico, né? Quer dizer, muito mais do que sujeitos globalizados, nós precisamos de mundiólogos, né? Como diria Ernesto Sábato, escritor argentino. Quer dizer, não que você faça uma abstração de tábula rasa de onde você está colocado, você faz a relação de onde você está, né? Mas você faz sempre conexão com o outro, quer dizer, de maneira co-imunitária. Então é uma relação de autonomia e dependência sempre, como diz Graham Morin. Porque você tem que para você se sentir co-imunitário, você tem que se sentir pertencendo ao outro, e o outro fazendo parte de você. Portanto, essa é que é a dimensão do comum. E essa é uma dimensão radical. E, portanto, planetária já estava no Marx, essa condição. Vamos lembrar que a velha revolução do Marx era a revolução planetária. Embora tenha sido muito limitado do ponto de vista da concepção materialista, econômica, etc., eu acho que isso é o limite da teoria do Marx, mas ele já antecipava essa mundialização, assim como Nietzsche, conforme você já falou há pouco. Mas o Frege resgata a ideia de uma nova semântica. Eu acho que é outra novidade também no livro, particularmente quando Morin diz que nós temos, por exemplo, para fazer mudanças profundas e assumir esse conceito de interdependência entre sujeito, entre indivíduo, sociedade e espécie, ou os três polos do que é a comunidade, é mudar, por exemplo, a semântica dessa transformação. Ao invés da velha palavra da revolução como explosão, quer dizer, muito preso a uma concepção dialética ainda, eu diria, não sei se hegeliana, mas uma concepção ainda muito das três etapas, né? Do confronto entre tese, antítese e síntese, como se fosse possível você fazer a síntese completa da sociedade, né? Como fosse possível você encerrar a história no processo revolucionário. A mudança semântica é de revolução para a metamorfose. É isso que o Morin chama a atenção, que eu acho que é fundamental. E nesse sentido, a revolução da linguagem só dá também pela revolução da cognição. É Marx mais uma vez, Morin diz. É necessário mudar a cognição como Marx diz, por isso tem que formar os educadores. Quer dizer, o filósofo, o professor, o educador, é necessário também que ele mude a semântica, mas ele muda
na medida que a concepção e a percepção dele da realidade e das teorias também se modificam. Então, querer pensar o modelo de revolução no século XXI com a semântica do século XIX não é possível mais. Não é possível mais. Isso esgotou, nós temos que ter coragem de dizer que isso não serve mais. Né? Não se trata mais só do velho blusão, né, lavado e repisado, ele não dá. É muito mais uma revolução mudada, digamos assim, do sujeito para fora, de fora para o sujeito, da linguagem, mas que ele não coloque a predisposição dessa transformação para um sujeito demiúrgico, por exemplo, de um partido político que coesiona uma classe universal proletária, ou quem acha que isso seria, por exemplo, um baguã indiano, oriental, ou por um pastor evangélico. Não. Ele é um processo onde indivíduo e coletivo se compõem, mas ele é sempre processo, ele é inconcluso, portanto ele é parte da indeterminação. Essa é outra ideia forte e fundamental que eu acho que o Edgar Morin destaca, que eu acho que é preciso assumir, eu acho que não só no campo político, mas eu acho que no campo teórico, filosófico, nas universidades e eu acho que nas escolas. Você que é o tradutor da obra, como é que você descreveria a diferença entre a noção de revolução e a noção de metamorfose que o professor Alex já iniciou? Eu acho isso interessante porque, como se trata de um diálogo, então o Peter Sloterdijk está sempre emulando em muitas questões, algumas que o Edgar Morin resgata e que que talvez tenham passado e não tenham sido recuperadas, e que foi importante que ele recuperasse nesse livro. Então, por exemplo, a questão que você colocou agora, o professor Alex colocou também, da renovação do campo semântico. É preciso ter coragem, realmente, de colocar novos conceitos, ou de recuperar antigos conceitos. Claro que recuperando ele e trazendo elementos novos. Entre eles a revolução, né? Quer dizer, a gente vai sempre ficar entre a revolução e a reforma. O que a gente pode pensar além da revolução ou da reforma? É preciso criar os conceitos, porque os conceitos têm força política. Então, nesse caso, ele propõe uma ideia de metamorfose, né? Que a metamorfose, ela revoluciona aquilo que precisa revolucionar. E ela conserva aquilo que precisa conservar. Os direitos individuais, as suas liberdades, a tradição, a tradição intelectual, a tradição, enfim. Tem várias questões que foram conquistas da humanidade, que precisam ser mantidas, e algumas outras não. Quer dizer, a desigualdade social escorchante do Brasil e de boa parte do mundo, isso deve ser conservado? Jamais, deve ser revolucionado. Como que a gente faz isso? Precisa pensar na reforma também, na reforma econômica, na reforma política, na reforma intelectual, na reforma dos conceitos, na reforma da educação, principalmente. E aí, ambos os autores recuperam dois conceitos que eu acho fundamentais, que é o de solidariedade e responsabilidade. São dois conceitos que eles resgatam do século XIX. Quer dizer, como é que a gente pensaria hoje a ideia de solidariedade e de responsabilidade? Primeiro tem que ter solidariedade, como o Alex colocou, em relação ao outro, como é que a gente incorpora o outro, como é que a gente se coloca no lugar do outro, pensa a sua inserção, pensa as crises humanitárias, as crises de refugiados, as guerras, o terrorismo, a fragmentação identitária. Como é que a gente pensa tudo isso? A segunda questão é que a gente tem responsabilidade sobre tudo isso. Quer dizer, não adianta mais a gente pensar que não temos responsabilidade por nossos atos e que não estamos interligados. Essa eu acho que é a questão fundamental que traz o Peter Sloterdijk. E o Morin também. Quer dizer,
E eu acho que esse livro ele é bastante atual nesse sentido, porque a pandemia de 2020 e 2021 deixa isso muito claro, que como a gente está interligado, quer dizer, é um sistema econômico agressivo, né, que transformou uma sociedade completamente em seus comportamentos, em seus costumes, em seu pensamento, e aí você tem uma crise global, porque uma coisa que aconteceu no outro lado do mundo chega aqui rapidamente, envolvendo atores humanos e não humanos. Porque se a gente pensar, por exemplo, em toda a cadeia de transmissão, envolve animais, envolve o contato com o alimento, envolve o contato com o humano em outro lugar, em outros países, e isso circula o país inteiro rapidamente. Então, essa é a ideia de ecologia da ação, é pensar, eu não posso me eximir da responsabilidade de tudo que está acontecendo. Eu tenho que participar, ou seja, participar pensando quais são os resultados da minha ação. Isso Hannah Arendt já dizia, né? Abrindo o diálogo aqui com Hannah Arendt. Quer dizer, eu não tenho controle sobre a minha ação desde que eu pratico a ação. E às vezes você pratica uma boa ação que pode se transformar numa má ação e vice-versa. E aí eu tenho duas possibilidades, segundo Hannah Arendt. Ou o perdão, ou a ação, para tornar para tentar desfazer a sua ação. Então, um novo agir. Então isso tudo, na verdade, combina num novo agir, eu acho, num novo pensamento.